nos seus primeiros balbuciar, a grande verdade que é indispensável na nossa vida, firmada no Salmo 23, quando diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então eles crescem, vão crescendo na escola dominical e vão caminhando classe em classe, de acordo com a sua idade, com o seu preparo, a sua cultura, até chegarem ao que poderiam dizer, a uma universidade espiritual, onde estarão, sem dúvida alguma, bem preparados, bem calejados dentro da palavra de Deus, portanto, capazes de resistirem, de enfrentarem todas e quaisquer ciladas investidas do maligno. Tem um convite especial. Chegue até lá com a sua família e você será bem recebido para a honra e para a glória do Senhor. Que Deus o abençoe. A Palavra de Deus. Nós vamos caminhar juntos dentro da Palavra de Deus e fazermos uma reflexão sobre a justiça de Deus, justiça que não discrimina na sua distribuição. Nós iniciamos essa reflexão exatamente com uma parábola do Senhor Jesus, mais uma vez, citando a respeito do reino dos céus e fazendo a ligação do reino com o propósito de colocá-lo diante de nós, diante dos homens. E o Senhor Jesus citou uma parábola, e nessa parábola ele mostrou a posição dos trabalhadores convocados para trabalhar numa plantação de uvas, num parreiral. Na parábola citada pelo Senhor Jesus, o dono do vinhal, da plantação, diz o Senhor Jesus, saiu madrugada para chamar trabalhadores para trabalhar. E nesse procedimento fez o contato com os primeiros alcançados. E esses que foram alcançados primeiramente ouviram o seu chamado e naturalmente colocaram diante de Jesus as suas pretensões, exigindo para o trabalho para o qual estavam sendo chamados exatamente um contrato de trabalho para poderem ir à obra. E o Senhor, o contratador, o chamador, então concordou com a intenção e a pretensão deles e chamou-os para a obra, contratando com todos eles exatamente por um denário ao dia para o trabalho. O denário era uma moeda que, ao tempo de Jesus, no Império Romano, ela correspondia, na nossa moeda de hoje, a R$ 85, ou melhor, R$ 83,95. Então, eles contrataram neste preço para trabalhar. Muito bem. O convocador continuou chamando em horários diferentes. E nesse chamar em horários diferentes, foram outras pessoas também, outros trabalhadores sendo alcançados, sendo convidados e indo para a obra. E não fala mais aqui em contratos, mas evidentemente era o óbvio. Eles queriam trabalhar mediante uma contraprestação certa, segura de trabalho. E foram então todos à obra. Passaram-se as horas para a convocação e já ao final, como que do expediente, a hora 1/10, ao que tudo indica, eram 12 horas para o trabalho. Então, a 1/10 hora, alguns que não foram chamados, então reclamaram, sentiram-se discriminados. E em se sentirem discriminados, eles reclamaram, naturalmente desejando também ingressar no trabalho mediante o convite feito. O contratador, aquele que foi o senhor da obra para chamar e contratar, ouvindo e vendo a pretensão deles, também convidou-os e os mandou para a obra para trabalhar. Convocados os trabalhadores para o pagamento, o senhor da obra chamou o seu administrador
e ordenou-lhe que fizesse o pagamento mediante o trabalho prestado. Mas deu uma determinação que ele iniciasse o pagamento exatamente pelos últimos chamados. Aqueles que foram os primeiros convocados, já na madrugada, então, vendo o procedimento do patrão, não gostaram, ficaram revoltados, protestaram. E o seu protesto é exatamente fundamentado numa coisa que eles entendiam terem razão, e até que podiam ter. Então eles disseram que nós trabalhamos o dia todo para ganhar um denário. Esses que vieram à última hora não passaram o dia como nós trabalhando. Então, receberem o que nós vamos receber pela correspondência de um dia, não é justo. Não é justo. Então, esse protesto foi feito com até, quem sabe, admitindo-se pelo menos duas indagações. A primeira delas seria: onde está a justiça da proporcionalidade entre nós e aqueles últimos chamados? Onde está essa justiça da proporcionalidade? Outra reclamação é que esse comportamento, para eles, evidenciava uma gritante injustiça. Daí a razão por que reclamaram. O dono da seara, o contratador, questionado naturalmente, destacou 2 pontos para aqueles que estavam reclamando em resposta às suas reclamações. E os 2 pontos foram estes. O primeiro ponto foi a lei que paga o contrato firmado. Esse era o primeiro ponto. A lei paga o contrato firmado. O segundo ponto, a graça que dispensa o contrato, exatamente porque acha desnecessário, ela é bondade, ela é um ato voluntário de doação. Então, porque dispensa a lei, então não há por que reclamar a doação, a entrega da graça. Lei e graça foram as 2 coisas confrontadas na posição do patrão ante os reclamadores. Então, ele, se voltando para os reclamadores, disse a um deles: eu não te faço injustiça. Não contrataste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois eu quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que eu quero daquilo que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Nessa metáfora da parábola do Senhor Jesus, Deus trouxe todos ao seu aconchego, providenciou para aproximar todos dele e o fez programando o envio do seu Filho Jesus para contratar, para chamar, para convidar a todos para o trabalho no seu parreiral, no seu vinhal. A resistência por parte daqueles que foram chamados, sem dúvida alguma, trouxe um constrangimento histórico. E isso está mostrado na palavra de Deus através do evangelista João, quando falando sobre a tarefa do Filho de Deus em vir apresentar, oferecer exatamente a bondade e a justiça de Deus aos homens. Então ele diz: ele veio para aqueles que eram seus, e aqueles que eram seus não o quiseram receber. Rejeitado o Filho de Deus, Deus estendeu, sem dúvida alguma, o convite aos retardatários que o acolheram, que o receberam, que ficaram satisfeitos em receberem sem nada exigirem. E diz o Escritor Sagrado: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós, no caso, somos estes retardatários convidados pela graça de Deus. Aqueles que foram chamados e exigiram perante a lei, então receberam o pagamento da lei. Mas aqueles que retardatários, manifestaram um desejo de chegar à obra,